aposentado ou prestes a se aposentar? Luiz Barsi. Faça esta revisão urgente na sua carteira. Você já parou para pensar no que vai acontecer com o seu dinheiro quando se aposentar? Ou, se já está aposentado, como fazer ele durar mais e render melhor? O investidor Luiz Barsi, um dos maiores especialistas em ações do Brasil, sempre fala sobre a importância de revisar a carteira de investimentos, especialmente nessa fase da vida. Mas o que isso significa na prática? Vamos explicar de um jeito simples, como se estivéssemos conversando na mesa da cozinha. Imagine que você tem uma horta em casa. Você planta alface, cenoura, tomate e algumas ervas. Durante anos, você cuida dela, rega, tira as ervas daninhas e colhe o que precisa. Mas, de repente, percebe que algumas plantas não estão crescendo como antes. Outras estão dando mais trabalho do que valem e algumas até já não servem para o que você precisa. O que você faz? Deixa tudo como está e torce para dar certo? Ou revisa, tira o que não está bom e planta algo novo? Sua carteira de investimentos é como essa horta. Com o tempo, algumas coisas podem deixar de fazer sentido, especialmente quando você se aposenta ou está perto disso. O objetivo não é mais crescer rápido, mas sim garantir que o dinheiro dure, que você tenha uma renda segura e que não perca valor com o tempo. Luiz Barsi, que é conhecido por investir em empresas sólidas e que pagam bons dividendos, aquela parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas, sempre diz: não adianta ter ações que sobem muito se elas não colocam dinheiro no seu bolso todo mês. Então, o que você precisa revisar com urgência na sua carteira? Vamos por partes. 1. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Muitas pessoas, quando se aposentam, continuam investindo do mesmo jeito que faziam quando eram mais jovens. Isso é como dirigir um carro olhando só para o retrovisor. Você vê o que já passou, mas não enxerga o caminho à frente. Por exemplo, se você investia em ações de empresas que crescem rápido, mas não pagam dividendos, pode ser que elas não sejam mais ideais agora. Imagine que você tem duas opções de investimento. Opção A: uma ação que vale R$ 100 hoje e pode valer R$ 200 em 5 anos, mas não paga nada no meio do caminho. Opção B: uma ação que vale R$ 100 hoje não sobe muito de preço, mas paga R$ 5 todo mês. Se você é jovem e não precisa do dinheiro agora, a opção A pode ser interessante. Mas se você está aposentado e precisa de uma renda mensal, a opção B faz mais sentido, certo? É como escolher entre uma árvore que demora anos para dar frutos e outra que dá frutos todo mês. Luiz Barsi sempre defende que, na aposentadoria, o foco deve ser em empresas que pagam dividendos consistentes. Isso porque os dividendos são como um salário extra. Eles entram na sua conta todo mês, independentemente de o preço da ação subir ou descer. Segundo, você está diversificando ou colocando todos os ovos na mesma cesta? Outro ponto importante é não depender de um único tipo de investimento. Imagine que você tem todo o seu dinheiro aplicado em uma única empresa. Se ela quebrar, você perde tudo. Agora imagine que você divide seu dinheiro em várias empresas, em setores diferentes, como energia, bancos, alimentos. Se uma delas não for bem, as outras podem compensar. Barsi costuma dizer que é melhor ter 10 empresas boas do que uma só excelente. Por exemplo, energia. Empresas como a Eletrobras ou a Copel costumam pagar bons dividendos porque são essenciais. Todo mundo precisa de luz. Bancos. Itaú, Bradesco e Santander também são conhecidos por distribuir lucros aos acionistas. Alimentos. Empresas como a Ambev, que produz cerveja e refrigerantes, ou a BRF, que vende frango e carne, são estáveis porque as pessoas sempre vão consumir esses produtos. Se você tem ações de empresas assim, está no caminho certo. Mas se sua carteira está concentrada em apenas uma ou duas, é hora de repensar.
Terceiro, você está protegido contra a inflação? A inflação é como um ladrão silencioso. Ela vai tirando o poder de compra do seu dinheiro aos poucos. Se você guarda tudo na poupança ou em investimentos que não acompanham a inflação, com o tempo, vai poder comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. Por exemplo, imagine que você tem R$ 100.000 na poupança. Se a inflação for de 5% ao ano, no ano seguinte, esses R$ 100.000 vão valer R$ 95.000 em termos de poder de compra. Em 10 anos, se a inflação continuar nesse ritmo, seus R$ 100.000 vão valer apenas R$ 60.000. Agora, imagine que você investe em ações de empresas que aumentam seus preços junto com a inflação. Por exemplo, uma empresa de energia pode aumentar suas tarifas quando a inflação sobe, e isso se reflete nos dividendos que ela paga. Assim, seu dinheiro não perde valor. Barsi sempre recomenda investir em empresas que têm poder de repassar a inflação para os preços. Isso protege seu dinheiro e ainda pode aumentar sua renda ao longo do tempo. Quarto, você está gastando mais do que sua carteira aguenta? Outro erro comum é não calcular quanto você pode gastar por mês sem comprometer seu patrimônio. Imagine que você tem R$ 500.000 investidos e precisa de R$ 3.000 por mês para viver. Se seus investimentos rendem 6% ao ano ou 0,5% ao mês, você terá R$ 2.500 por mês. Isso significa que, todo mês, você estará tirando mais do que entra e seu dinheiro vai acabar em alguns anos. Agora, se seus investimentos rendem 12% ao ano ou 1% ao mês, você terá R$ 5.000 por mês. Nesse caso, você pode gastar R$ 3.000 e ainda sobrar R$ 2.000 para reinvestir, fazendo seu dinheiro crescer. Por isso é importante calcular quanto você precisa por mês para viver bem, quanto seus investimentos rendem por mês. Se o que entra é suficiente para cobrir o que sai. Se não for, você precisa ajustar seus gastos ou buscar investimentos que rendam mais. 5. Você está atualizado com as mudanças do mercado? O mundo muda o tempo todo e o mercado financeiro também. Empresas que eram boas no passado podem não ser mais. Por exemplo, há 20 anos, as ações de telefonia eram ótimas porque todo mundo estava comprando celulares. Hoje, com a internet e os aplicativos, esse setor não é mais tão forte. Barsi sempre diz que é preciso estar atento às mudanças. Por exemplo, energia renovável. Empresas que investem em energia solar ou eólica podem ser boas opções no futuro. Tecnologia. Empresas que desenvolvem inteligência artificial ou automação também podem crescer. Saúde. Com o envelhecimento da população, empresas de planos de saúde ou medicamentos tendem a se valorizar. Isso não significa que você precise correr atrás das modas, mas sim que deve revisar sua carteira de tempos em tempos para ver se ainda faz sentido. 6. Você está emocionalmente preparado? Investir não é só sobre números, mas também sobre emoções. Muitas pessoas vendem suas ações quando o mercado cai, com medo de perder dinheiro, e compram quando o mercado sobe, com medo de ficar de fora. Isso é como comprar um guarda-chuva quando já está chovendo e vender quando o sol aparece. Barsi sempre fala que o investidor deve ser paciente. Se você tem boas empresas na sua carteira, não precisa se desesperar com as oscilações do mercado. Por exemplo, em 2020, quando a pandemia começou, muitas ações caíram. Quem vendeu na baixa, perdeu dinheiro. Quem manteve ou comprou mais, viu o mercado se recuperar e até subir. Na aposentadoria, é ainda mais importante manter a calma. Se você precisa do dinheiro para viver, não pode ficar vendendo e comprando a todo momento. O ideal é ter uma carteira sólida e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Resumindo, o que você precisa fazer agora? Se você está aposentado ou prestes a se aposentar, faça essa revisão urgente na sua carteira. 1. Verifique se seus investimentos estão gerando renda. Prefira ações que pagam dividendos regulares. 2. Diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em um único lugar. Tenha ações de setores diferentes. 3. Proteja-se da inflação. Invista em empresas que conseguem repassar os aumentos de preços. 4. Calcule seus gastos.
Veja se o que seus investimentos rendem é suficiente para cobrir suas despesas. 5. Atualize-se. Veja se suas empresas ainda são boas opções para o futuro. 6. Mantenha a calma. Não tome decisões por impulso. Invista com paciência. Luiz Barsi sempre diz que o segredo é ter uma carteira que trabalhe para você, não o contrário. Se você fizer essa revisão agora, vai dormir mais tranquilo, sabendo que seu dinheiro está seguro e trabalhando a seu favor. E lembre-se, nunca é tarde para começar. Mesmo que você já esteja aposentado, ainda dá tempo de ajustar sua carteira e garantir uma renda melhor. O importante é dar o primeiro passo hoje. Agora que você já sabe os passos básicos para revisar sua carteira, vamos aprofundar um pouco mais em cada um deles, com exemplos práticos para facilitar ainda mais. Primeiro, diversificar não é só ter ações de setores diferentes, mas também entender o que cada setor representa. Por exemplo, se você tem ações de uma empresa de energia elétrica, como a Eletrobras, está investindo em um setor que costuma ser estável, porque as pessoas sempre vão precisar de luz. Já uma empresa de tecnologia, como a TOTVS, pode crescer mais rápido, mas também pode ter mais oscilações. O ideal é equilibrar os dois tipos, alguns investimentos mais seguros e outros com potencial de crescimento maior. Sobre se proteger da inflação, pense em empresas que vendem produtos que as pessoas não deixam de comprar, mesmo quando os preços sobem. Um bom exemplo é a Ambev, que produz cerveja e refrigerantes. Mesmo com a inflação alta, muita gente continua comprando esses produtos. Outro exemplo é o setor de saúde, como a Hapvida, porque as pessoas não deixam de cuidar da saúde quando os preços sobem. Essas empresas conseguem repassar os aumentos de custos para os preços finais, protegendo seus lucros e, consequentemente, o valor das suas ações. Calcular seus gastos é um passo que muitos deixam para depois, mas é fundamental. Imagine que você precise de R$ 5.000 por mês para viver bem. Se seus investimentos rendem R$ 4.000 por mês, você está no negativo. Nesse caso, pode ser necessário vender algumas ações ou buscar investimentos que rendam mais. Por outro lado, se seus investimentos rendem R$ 6.000 por mês, você está com uma folga e pode até reinvestir parte desse dinheiro para aumentar ainda mais sua renda no futuro. Atualizar-se significa ficar de olho nas notícias e entender como elas afetam suas empresas. Por exemplo, se uma empresa que você investe está passando por problemas financeiros ou perdendo mercado para concorrentes, pode ser hora de vender essas ações e comprar outras de empresas mais saudáveis. Luiz Barsi sempre fala que é preciso estudar as empresas como se fosse comprar o negócio inteiro. Se você não compraria a empresa toda, por que compraria só algumas ações dela? Por fim, manter a calma é essencial. O mercado sobe e desce, e é normal que as ações oscilem. Se você vender tudo na primeira queda, pode perder a chance de recuperar o valor depois. Imagine que você comprou ações de uma construtora, como a MRV, e de repente o mercado imobiliário desacelera. Se você vender na baixa, pode perder dinheiro, mas se esperar, é possível que o mercado se recupere e suas ações voltem a subir. A paciência é uma das maiores virtudes de quem investe a longo prazo. Luiz Barsi construiu sua fortuna assim, com disciplina, paciência e revisões constantes. Ele não se preocupa com as oscilações do dia a dia, mas sim com o resultado no longo prazo. Se você seguir esses passos, vai perceber que sua carteira pode se tornar uma fonte de renda estável e segura, sem precisar se preocupar tanto com o futuro. E não se esqueça, o melhor momento para começar foi ontem, mas o segundo melhor momento é hoje. Mesmo que você já esteja aposentado, ainda há tempo para fazer ajustes e melhorar sua situação financeira. Comece revisando suas ações, veja se elas ainda fazem sentido para você e faça as mudanças necessárias. Pequenos passos hoje podem fazer uma grande diferença amanhã. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu faço essa revisão na prática? Vamos simplificar. Imagine que sua carteira de investimentos é como um jardim. Se você não cuidar dele, as plantas podem crescer descontroladas. Algumas podem morrer e outras podem não dar os frutos que você espera. O mesmo acontece com suas ações.
Primeiro, pegue uma folha de papel ou abra uma planilha no computador. Anote todas as ações que você tem hoje. Ao lado de cada uma, escreva quanto você pagou por elas e quanto elas valem agora. Isso vai te dar uma visão clara de como cada investimento está se comportando. Se alguma ação caiu muito de preço, pergunte-se: eu compraria essa ação hoje pelo preço atual? Se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar se ela ainda merece um espaço na sua carteira. Outra coisa importante é verificar se as empresas em que você investiu ainda são sólidas. Por exemplo, se você tem ações de uma empresa que sempre pagou bons dividendos, mas agora está com problemas financeiros, pode ser um sinal de alerta. Louis Barsi sempre priorizou empresas que têm histórico de lucros consistentes e que distribuem parte desses lucros aos acionistas na forma de dividendos. Ele gosta de empresas que são como vacas leiteiras. Você investe nelas e todo mês ou todo trimestre, elas te dão um retorno em dinheiro. Vamos supor que você tenha ações de uma empresa de energia elétrica. Essas empresas costumam ser estáveis, porque as pessoas sempre vão precisar de luz. Se essa empresa tem um histórico de pagar dividendos regulares, mesmo em crises, ela pode ser uma boa opção para manter na carteira. Por outro lado, se você tem ações de uma empresa de tecnologia que nunca deu lucro e vive de promessas, talvez seja a hora de reconsiderar. Depois de analisar suas ações, pense na diversificação. Isso significa não colocar todo o seu dinheiro em um único lugar. Se todas as suas ações forem de um mesmo setor, como o bancário, por exemplo, e esse setor enfrentar uma crise, sua carteira pode sofrer muito. Louis Barsi costuma investir em setores diferentes, como energia, saneamento, bancos e varejo, para reduzir os riscos. É como não colocar todos os ovos na mesma cesta. Outro ponto é não se deixar levar pelas emoções. Muitas pessoas vendem suas ações quando o mercado cai, com medo de perder mais dinheiro, e compram quando o mercado está em alta, com medo de perder a oportunidade. Isso é o contrário do que se deve fazer. Louis Barsi ensina que, em momentos de queda, é hora de comprar mais se você acredita na empresa. E em momentos de alta, é hora de avaliar se ainda vale a pena manter aquela ação. Por fim, lembre-se de que revisar sua carteira não significa trocar de ações toda hora. O objetivo é garantir que seus investimentos continuem alinhados com seus objetivos. Se você está aposentado ou perto de se aposentar, provavelmente quer uma renda estável e segura. Então foque em empresas que pagam dividendos regulares e que têm um histórico de crescimento ao longo dos anos. Se você seguir esses passos, vai perceber que sua carteira pode se tornar uma fonte confiável de renda, sem precisar se preocupar tanto com as oscilações do mercado. E o mais importante, você vai dormir mais tranquilo, sabendo que seu dinheiro está trabalhando para você. Comece hoje mesmo, mesmo que seja com pequenas mudanças. O tempo é seu maior aliado. Agora vamos falar sobre como identificar essas empresas que podem te dar essa tranquilidade. Primeiro, olhe para negócios que você já conhece e usa no dia a dia. Por exemplo, se você sempre compra produtos de uma determinada marca no supermercado, ou se usa o serviço de uma empresa de energia elétrica há anos, essas podem ser boas candidatas. Empresas assim costumam ter um fluxo de caixa previsível, o que significa que elas conseguem pagar dividendos com regularidade. Outro ponto importante é verificar se a empresa tem uma dívida controlada. Imagine que você tem um amigo que sempre pede dinheiro emprestado, mas nunca consegue pagar. Com o tempo, você vai desconfiar dele, certo? Com as empresas é a mesma coisa. Se elas têm muitas dívidas, podem ter dificuldade para manter os pagamentos de dividendos, especialmente em momentos de crise. Uma forma simples de checar isso é olhar se a empresa consegue pagar suas dívidas com o lucro que gera em 1 ou 2 anos. Se sim, é um bom sinal. Também é interessante observar se a empresa tem um histórico de aumentar seus dividendos ao longo do tempo. Por exemplo, se uma ação pagava R$ 1 de dividendo por ação há 5 anos e hoje paga R$ 2,
Isso mostra que a empresa está crescendo e distribuindo mais lucros para os acionistas. Esse tipo de crescimento é o que faz seu dinheiro render mais no longo prazo, mesmo que você não precise vender as ações. Mas atenção, nem toda empresa que paga dividendos é uma boa escolha. Algumas distribuem muito dinheiro, mas não reinvestem no próprio negócio, o que pode prejudicar o crescimento futuro. Outras podem estar passando por dificuldades e só pagam dividendos para atrair investidores, mas sem sustentabilidade. Por isso, é fundamental analisar se a empresa tem um modelo de negócio sólido e se está bem posicionada no mercado. Uma dica prática é começar com empresas de setores considerados essenciais, como energia, saneamento básico, bancos ou alimentos. Esses segmentos costumam ser menos afetados por crises econômicas, porque as pessoas continuam precisando desses serviços e produtos, independentemente de como está a economia. Por exemplo, mesmo em tempos difíceis, as pessoas não deixam de pagar a conta de luz ou de comprar arroz e feijão. Se você ainda se sente inseguro para fazer essa revisão sozinho, não há problema em buscar ajuda. Um consultor financeiro pode te orientar, ou você pode acompanhar análises de especialistas que explicam de forma simples quais empresas têm potencial para te dar uma renda estável. O importante é não deixar sua carteira parada, sem nenhuma atenção, como se fosse um carro que nunca passa por revisão. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no futuro. Lembre-se também de diversificar. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única empresa ou setor. Se algo der errado com aquela ação, sua renda pode ser afetada. Distribua seus investimentos entre diferentes empresas e setores para reduzir os riscos. Por exemplo, você pode ter ações de uma empresa de energia, outra de alimentos e outra de um banco. Assim, se um setor passar por dificuldades, os outros podem compensar. Por último, tenha paciência. Revisar a carteira não é um processo que se faz da noite para o dia, e os resultados também não aparecem imediatamente. Mas com o tempo, você vai perceber que pequenas mudanças hoje podem garantir uma aposentadoria muito mais tranquila e segura. O segredo é começar agora, mesmo que seja com pouco, e ir ajustando aos poucos. Seu eu do futuro vai agradecer por ter tomado essa atitude.